Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Último Discurso, de Júlia Lopes de Almeida. Um sopro de vida para o velhinho desenganado, uma história de ressurreição e forte em emoção. Rimou. Boa leitura. O Último Discurso, de Júlia Lopes de Almeida. A Coelho Neto. Dr. Paula Guedes, muito velhinho, sumido entre os almofadões do seu grande leito de peroba, com os pés aquecidos por uma botija de água quente, a camisola de flanela bem abotoada no pescoço, delgado e rugoso como um galinho seco, as mãos mirradas sobre a colcha de lã, a fronte já tocada de uns tons da amarelidão cadavérica, os lábios murchos sob o musgo branco do bigode queimado, as pálpebras descaídas. Mal ouviu a neta dizer-lhe que havia ali um ofício dirigido a ele. Sentiu logo um calorzinho entrar-lhe na alma fria. Ainda não tinham esquecido, e com um fio de voz fragilíssimo, reclamou logo. Os meus óculos! Posto os óculos, disse radiante. É do Instituto! E apalpava o papel grosso, onde o dístico daquela corporação aparecia em letrinhas negras. A neta, em pé ao lado da cama, observava-lhe com espanto a mudança da fisionomia. As pálpebras até então fechadas numa sonolência que parecia o ensaio para o grande sono, levantavam-se agora, deixando que das pupilas, há pouco amortecidas, saíssem novos lampejos, como mosquinhas loiras bailando no ar. É do Instituto, ainda não me esqueceram, sempre faço alguma falta. Todo o corpo do doente se movia sob a grande colcha felpuda, onde não faria menos volume o esqueleto de um menino de 10 anos. A neta ofereceu-se para a leitura. Não, depois. Espera, corre a cortina. A luz está má. Assim? Assim. A leitura começada foi logo interrompida. Abre a janela. Vovô, vamos ter chuva. Há tanta umidade que nem parece uma manhã de verão. Não faz mal, abre a janela. Mas, vovô... O Dr. Paula Guedes, que tomava na véspera os sacramentos como bom católico apostólico romano, todo purificado pela absolvição, rompendo a inércia dos seus 83 anos e daquela doença que o fazia tiritar de frio em pleno fevereiro, gritou em um falsete irado. Abra a janela! A janela abriu-se. A araucária e os pés de camélia plantados perto da casa gotejavam orvalho. Para além nada se via, tudo era branco. Aqui na Tijuca esses nevoeiros de verão prognosticam dias formosos, disse o doutor com um sorriso, desdobrando o ofício. Era um convite. Pediam-lhe que fosse ele o orador na grande solenidade que o Instituto realizaria daí a um mês, em homenagem ao tricentenário de Anchieta. Então é que o enxame das mosquinhas de ouro torvelinhou doidejante. Meu Deus, o Instituto, o centro das grandes capacidades do país, dos nomes mais respeitados e queridos do Império e da República. Aquele ninho de inteligências perfeitamente dirigidas, de ministros, conselheiros, marechais, historiadores e grandes homens de letras, precisava dele, do apoio da sua voz, do fulgor da sua ilustração. Que honra! Que doce consolo aquele que lhe ia bater à porta nas últimas horas da sua vida. Exatamente quando ele curtia a amargura de pensar que tinham há muito posto sobre o seu nome uma pedra, ainda mais pesada do que a outra que botariam em breve sobre o seu corpo. Alvoroçado, releu o ofício, passou-o à neta, ouviu-o ler de novo, mandou chamar a família inteira. Comunicou-lhe o sucesso, com ar rejuvenescido, contente. Ele faria por aceder ao convite.
Opuseram-se todos. Seria sua ruína. Que dormisse descansado, sem atormentar a imaginação. Que se lembrasse dos conselhos do médico, e que mais isto, e que mais aquilo. Falassem para ali. Ele já nada ouvia. Escorregou nos seus travesseiros, fincou o olhar na cúpula do cortinado e nem mais palavra. Fecharam a janela. Aconchegaram-lhe ao corpo mirrado as dobras da colcha. Cerraram o cortinado e... chut! Saíram em bicos de pés. No seu grande leito, o Dr. Paula Guedes, muito branquinho e engelhado, de mãos postas, tal e qual como na véspera, quando a visita de Deus entrara no seu quarto, via desfilar o cortejo extraordinário nos grandes vultos da história. Galeras a todo pano singravam as ondas aniladas, com rumo às terras formosas em que soavam as línguas dos tupis e a língua dos guaranis. O espírito do velho Dr. Guedes lá se remontou a 1553, sorrindo ao vulto pálido e severo do moço Anchieta, acompanhando-o pelas selvas negras e as montanhas pedregosas, vendo-o escrever os seus versículos sacros e arrebanhar crianças para as procissões. Começou então a pensar na construção do seu discurso. Dividi-lo-ia em grandes períodos, com toda a sua minúcia e catorrice acadêmica. Deveria ser uma peça substanciosa, por vezes anedótica, mas sempre elevada. O seu maior empenho era o de fazer este discurso mais brilhante que todos os outros que tinha deixado atrás de si, espalhados pelas salas, pelas revistas e pelos arquivos. A palavra entontecia-o, arrastava-lhe o pensamento na sua torrente macia, onde as ideias lampejavam como faúlhas e morredoras. O orador começava a achar intolerável a demora no leito. Veio-lhe a saudade das suas estantes, do conforto da sua biblioteca, da comodidade da larga secretária, tão afeita ao peso do seu braço amigo. Já não sentia frio. Já não lhe doíam os membros laços, quase inertes. Aquele convite do instituto fora a providência. Trouxera-lhe um pouco de mocidade. Era uma ressurreição. Oh, o instituto não se esquecera. Estava tranquilo. Deixava um nome. Faria falta. Trouxeram-lhe leite. Bebeu-o de um trago e reclamou papel e lápis. Houve rumor em casa. Consultaram-se uns aos outros. Dariam o lápis? Dariam o papel? Uns diziam que sim, outros que não. E entretanto ele, murcho e débil no meio dos seus almofadões, coordenava suas memórias históricas, organizando uma obra digna do assunto, com um pouco de fantasia que lhe adoçasse a sobriedade dos dizeres clássicos, em português bem literário e castiço, como se prezava de escrever. Trouxeram-lhe afinal o papel e o lápis, e a pouco e pouco foi-se o leito juncando de livros, arquivos, glossários, volumes de história. O Dr. Paula Guedes já não carecia da botija de água a ferver para os pés. Um calor conformativo, de vida, alastrava-se por todo ele em uma febre doce, que punha cada vez mais aceso o enxame de mosquinhas de ouro dos seus olhos encovados. Cada louco tem a sua mania, resmungava a família descontente, com medo daquele trabalho penoso para um corpo sem sangue prestes a cair. Entretanto, o discurso ia indo, caudaloso, nos moldes velhos a que o orador se acostumava e que considerava como bom retórico os únicos capazes de bem levantar as almas. O milagre fez-se. O velhinho parecia ter adiado a morte e levantou-se 8 dias antes da grande solenidade, com o seu discurso arquitetado e as mãos cheias de notas que ele coordenou na grande secretária da sua biblioteca. Tudo concluído, recomendou às filhas que lhe preparasse o terno de casaca, as luvas
e a gravata branca, mais as suas comendas que ele, grande respeitador das velhas instituições, usava sempre nas funções solenes. Naquela febre, todo voltado para o ideal e para a história, o velho Dr. Guedes rejuvenescia, como se mão misteriosa o ajudasse invisivelmente a caminhar na vida. Dias antes da cerimônia, quis ensaiar-se e experimentar o seu fato, há muito tempo guardado no fundo escuro do armário. Preparou-se. O corpo nadava-lhe dentro do pano preto. E dentro do colarinho engomado, o seu pescocinho fino mal parecia dever sustentar-lhe a cabeça branca, recheada de ideias e de imagens gordas. Para que o ensaio fosse completo, abriu-se o salão da frente. Acenderam todas as arandelas e os filhos e netos sentaram-se disseminados, como se com a dispersão parecesse aumentado o auditório. Dr. Guedes entrou com passo firme. À força de energia, sorriu. Fez a mesura do estilo. Minhas senhoras, meus senhores. E folheando seus manuscritos, começou a falar em voz fraca, espalmando no ar a mão direita, enquanto a esquerda carregava as 26 tiras de papel ao maço. O seu primeiro discurso não o comovera tanto. É que ele agora julgava-se esquecido, perdido da memória dos seus contemporâneos e daquelas gerações que tinham sucedido à sua, com menos brio e piores armas. Agora estava consolado. O Instituto lembrava-se, e o Instituto valia tudo. Com as condecorações reluzindo-lhe no peito magro e fundo, o Dr. Guedes procurava dar gravidade ao gesto e sonoridade à voz. Mas os óculos descaíam-lhe, a vista faltava-lhe, e a palavra perdia-se em um som rouco e débil. Ele mal percebia tudo isso. Aproximava-se da luz, sustinha com os dedos trêmulos o aro de ouro dos óculos. E as filhas choravam, constrangidas, muito caladas, engolindo as lágrimas. Quase no fim, em um dos seus melhores períodos, em que as ideias e palavras desabavam com fragor de catadupa, ao esboçar um gesto, o Dr. Paula Guedes estacou, abriu os dedos e deixou voar para o chão as tiras do seu discurso. Acudiram todos, receberam-no nos braços, deitaram-no no seu grande leito de peroba e, quando olharam de perto para o seu rostinho lívido, viram que das suas pupilas fundas a última mosquinha de ouro tinha partido, como a última abelha do cálix de uma flor murcha. Então, a mais calma das filhas reuniu as tiras esparsas do último discurso do pai, dobrou-as e meteu-as carinhosamente no bolso da casaca, tal e qual como se ele, em vez de ter de ir para o cemitério, tivesse de ir para o instituto. E esse foi o último discurso de Júlia Lopes de Almeida. E assim conhecemos a história de vida e de morte do Dr. Paula Guedes. Aos 83 anos, morre em 1897. E a conta eu vou explicar como eu cheguei. Pois é, eu falei, não falou esse ano nenhuma vez. Porque saiu no livro Ânsia Eterna, que foi publicado em 1903, né? Júlia Lopes de Almeida. Eu fiz a conta, Lucas, fiz muitas contas, né? Uhum. Esse livro tem 30 contos e esse é o 9º que fazemos de Ânsia Eterna. Uhum. Estamos cumprindo detalhadamente. Você tem, se pegar lá o Ânsia Eterna, essa edição do Senado, né? Que tem os 30 contos, do Senado do Brasil, está disponível em domínio público amplamente. O nosso leitor de ouvido está recebendo. Os apoiadores. Os nossos apoiadores, exatamente. E eu cheguei a essa conta pelo seguinte: quando ele fala que o espírito do velho remontou a 1553 e ele fala que o orador é pelo tricentenário de Anchieta. Então o padre Anchieta chega no Brasil em 1553, por isso que o espírito dele remonta ali para compor
o discurso a partir da chegada do padre Antônio Vieira. E a gente tem vários sermões do padre muito importantes, inclusive quando você se forma em letras, né, letras portuguesas, literaturas, que é o curso que eu fiz, a gente estuda amplamente os sermões do padre Anchieta. É bem importante, assim, para entender a identidade nacional, colonial, ali no início, sabe, da história do Brasil. E o Anchieta morre em 1597, então é o tricentenário de morte dele, a ocasião do discurso. Por isso que o Dr. Paulo Guedes preparava o discurso para 1897. Então são muitas pistas. A Júlia Lopes de Almeida falou, ninguém vai fazer essa conta aqui, né? Mas... Faz sim, é porque fez. Esse é o leitor detetivesco, né? Que vai fazendo as correlações, e é para isso que a gente tá aqui nas notas de rodapé. Tem muitas coisas pra gente desvelar aqui, ó. Primeiro que ele, com 83 anos, tem uma informação que a doença que o fazia tilintar de frio em pleno fevereiro. A gente sabe, estamos em fevereiro no Brasil. Sim. Está calor, né? É realmente um mês bastante quente aqui no Brasil, nos trópicos. Sim. E eu pensei no primeiro momento em Alzheimer, né? Que a pessoa tem os tremelicos, né? Fica tremendo. E a idade também corresponde, né? À doença. Mas também tem a síndrome de Tourette, que é a espécie de tiques. Eu estava pesquisando sobre isso. Mas isso é a doença da Billie Eilish, né? Que ela tem também. Mas acho que não chega a ser tipo, uma condição tão forte a esse ponto. Porque na verdade pode ser em outras partes, em diversas partes do corpo, não é tipo o corpo inteiro. Alzheimer é mais meio que tudo, assim, né? Então eu acredito que ela tá se referindo a ele ter Alzheimer. Só que, e note que no dia anterior ele recebeu os santos óleos. Provavelmente ele recebeu uma unção de enfermos, né? Quando a morte o veio visitar. Sim. E ele estava desenganado pelos médicos. E daí no dia seguinte vem essa carta do Instituto. Sim. É bem comovente porque esse texto, a escrita delicada da Júlia, né? É uma escrita muito delicada. Ela usa de metáforas para impressionar a gente da condição do idoso. Ele lê a carta, abre aspas, então é que o enxame das mosquinhas de ouro torvelinhou doidejante, né? E depois, no desfecho, viram que das suas pupilas fundas a última mosquinha de ouro tinha partido, como a última abelha do cálex de uma flor murcha. Né? É bonito demais, poético. Muito poético e comovente. E por falar em poético, é justamente uma expressão poética que ela utiliza no final, fragor de catadupa. Eu fui pesquisar, Lucas. Imagina o que seja. Fragor, cheiro, né? Catadupa? Não é, fragor não é cheiro. Não? É um barulho intenso, estrondoso, né? É um fragor ensurdecedor. E a ideia de catadupa é de uma cachoeira, de uma catarata, de uma queda d'água. Então, quando ele fala que ele tá terminando o discurso dele, estaca no fragor de catadupa, é como se internamente ela contasse o que tá acontecendo com esse personagem. Ele teve aquele momento de baque, né, assim, de parada total, e o corpo é como se tivesse um derrame interno, algo assim, mas não derrame nesse AVC que a gente tá acostumado, eu tô falando no sentido de extravasar, né? E o velhinho cai pros seus últimos suspiros, né? Cai nos braços da família. Então, é metafórico. As páginas caem primeiro, né? As páginas caem, exatamente. O fragor de catadupa é da queda das páginas, bem lembrado, das cachoeiras, que eram 24, né? Ele fez um discurso imenso. Imagina pra ele. E é também interessante que a Júlia Lopes de Almeida não colocou o final sendo ele no discurso, né, na frente de todo mundo, mas ali com a família. Isso. Então, e daí como leitor você fica um pouco, eu queria que ele tivesse discursado, né, ter esse último discurso. Mas daí você também pensa que se isso teria acontecido lá durante o discurso, também não seria catastrófico. Então ele estava ali entre a família, né, e ela coloca os detalhes também que ele não estava conseguindo, assim, fazer o discurso direito, né? Que ele tava tendo dificuldade ali. Agora, olha outro detalhe poético, muito bonito, que ele coloca o terno de casaca, 8 dias antes, então, desse evento do Instituto, com suas luvas, sua gravata branca e as comendas, e faz esse discurso para a família, e
esse terno de casaca e o discurso no bolso é como ele vai pro cemitério depois. Mas, então ele, tipo, é como se ele tivesse arrumado em vida pro seu próprio velório. Sim. É impressionantíssimo, é muito delicado, né? E tem outros detalhes, assim, que é a pauta desse texto, então, que é importantíssimo, que é a sensação de que faria falta. Né? Isso é fundamental, porque quando a pessoa vai ficando idosa, a gente vai vendo, vai notando que muitos perdem realmente a capacidade de morar sozinhos, de se alimentar, de cozinhar, né? A gente tem na família casos assim. E tem também aquela sensação de inutilidade do outro lado, da pessoa que acha que ela não pode, não tem mais capacidade mesmo. E quando ele recebe a carta, ele vê que ele vai fazer falta espiritualmente. Então, isso que é muito bonito. Ele vai fazer falta espiritualmente, então ela explora no texto essa ideia de utilidade da vida, né? Que é a pessoa se sentir útil, que é o que faz a gente se sentir pessoa. Então, é delicado deveras, e para isso ela apresenta o personagem na sua cama de peroba. Isso também tem um sentido profundo, figurativo, Lucas, sabe por quê? A peroba, ela tem uma durabilidade excepcional. Sim, é muito dura. Resistente a fungos, pragas, cupins, impactos, e ela dura décadas ou até séculos se ela for tratada e conservada. Sim. E a cama do idoso é de madeira de peroba. Então a Júlia não faz nada sem pensar, né? É impressionantíssimo. E daí também é muito bonito nesse texto o imagético da passagem do tempo, né? O mapa mental do discurso que o Dr. Paula Guedes faz, e a ideia da catorrice acadêmica e ela usa outro termo que agora eu tô tentando me lembrar, que tem a ver com a raça, eu até pesquisei. Isso corrobora também com a suspeita de ser Alzheimer, porque pelo fato de ele lembrar das coisas do passado muito claramente. Né? Português castiço, que era o termo que eu queria lembrar. Casto, né? Que ideia de raça, o português puro, bonito, né? Então ele vai fazer um discurso muito bonito. E essa é a vontade dele, né? O mapa mental é para isso, mas aí na hora de executar ele vai esquecendo, como você falou. Nossa, é lindo demais. Então a gente tem, por um lado, os confrontos físicos, né? Cama de peroba, o conforto da biblioteca, isso também é muito bonito. Ele lembra de como era o lugar, né, onde ele trabalhava e tal, tem essa lembrança e fica com saudade. Que passava os seus dias produtivos. De novo, a gente se relaciona à ideia de utilidade para você se tornar ser humano, se tornar pessoa, né? E fala que até a mesa dele tá com saudade do apoio do seu braço. Então, figurativamente, o físico, ele é muito presente, né? E também tem a ideia do calor de dentro pra fora, porque na cama ele tá cheio de almofadões, ele tem um corpo de um menino de 10 anos, já super magérrimo, e quando ele tem esse calor da emoção da carta, o calor vem de dentro pra fora, não precisa mais das bolsas quentes o aquecendo. Então, por outro lado, a gente tem essa sensação... A água nos pés, né? Isso, importante, né? E aí tem outro ponto... Quando a família está totalmente negando, não, será que a gente vai dar lápis e papel? Né? Que aí realmente é algo para a gente pensar, porque a família fica numa berlinda e ao mesmo tempo é muito cruel com a pessoa que está nessa condição, né? De não ter mais condições de fazer por si só. Porque olha o que a Júlia faz. Eles decidem no primeiro momento não dar lápis e papel e trouxeram-lhe leite. A gente dá leite para criança, né? Então a terceira idade, né, esse momento final, é como se ele realmente fosse de novo tratado como um bebê pela família. Não é uma resposta, a gente não tá terminando essa nota com resposta, a gente vai deixar aí para você fazer as suas contações de história, de experiências em relação à terceira idade, né? As pessoas que chegam nessa... Que nem aqui ele era um octogenário, a gente tem pessoas de 90, 100 anos muitas vezes... inclusive aqui na cidade, né? Então cada um vai ter a sua experiência, né, de vida em relação a deixar de ter essa pessoa como fazendo por si só, com autonomia, né? E vai acontecer comigo, com você, com os nossos pais, né? Ela colocou a importância também que ele tinha, né, quando
estava produtivo, então a gente nota que era uma pessoa importante, que aquele era um dos muitos discursos que ele já tinha feito também, né? Perfeito, que inclusive foi para revistas e tudo mais, né? Isso. É um texto muito bonito, a Júlia Lopes de Almeida sempre nos impressiona e a gente tá feliz de ter produzido mais um texto dela, então é o 9º de Ânsia Eterna, vai ali nos episódios linkados, maratona a Júlia aqui com a gente, que esse é desse texto, mas tem desse livro, mas tem de outros livros, produções ali também. Sim, você falou que fica em aberto para interpretação e é interessante que com agora o novo grupo de WhatsApp, que tem 2 apoiadores do Leitura, era para ser o grupo para trocar informação sobre os encontros, né, do Clube Leitura de Ouvido. Mas tá virando até um lugar de discussão quando a gente lança os episódios. Então sai o episódio de hoje e os apoiadores lá no grupo já começam a confabular sobre o episódio, né? Então virou um lugar de conversa, assim, de pessoas que gostam de literatura, enfim, tem interesses em comum, né? E todo mundo tá se conhecendo por lá também, crescendo cada vez mais, né? Tá sendo um ambiente muito saudável, porque o assunto é sempre literatura, estudar, né, esse entorno. Se você é apoiador e ainda não está no grupo de WhatsApp do Clube Leitura de Ouvido, olha o e-mail que eu enviei nesta semana, dando o link do chat para você acessar voluntariamente, ou responde pra gente no e-mail que a gente envia, que a gente te passa o link facilmente. As informações importantes são sempre pelo e-mail que a gente envia, leituradeouvido@gmail.com. E você está destacando o nome de alguém ali? Isso, a Simone Pessoa de Mesquita voltou a fazer seu apoio anual nesse mês, então muito obrigado por retornar, por ser novamente a nossa apoiadora, Simone. Isso, se você quer fazer igual a Simone Pessoa de Mesquita e fazer o seu apoio, é só entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. E assim você vai receber 4 recompensas, dá pra dizer, né? Quando você apoia R$20 ou mais mensal. Uma delas é entrar nos créditos finais do episódio, a outra é receber os estudos aprofundados toda sexta-feira. Quando sai o episódio, sai o estudo sobre aquele episódio, as análises, tudo que a gente trouxe aqui. E você entra no Clube Leitura de Ouvido, que é um encontro semanal. Todo mês ocorre os encontros e assim lá gera essa discussão, todo mundo dá sua opinião também sobre as obras. E também entrar no grupo de WhatsApp, né? Que agora a gente tem o grupo de WhatsApp do Leitura de Ouvido com os apoiadores. Então, os nossos apoiadores são eles: Adriano Sanic Padilha, Aguinaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Amanda Bertassi Brandão, Ancli Lima, Ana Carolina Vieira Ferreira Araújo, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Antony Cruz, Alete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Fotos Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Edgar Bessa do Projeto Ciência de Pés Descalços, Eduardo Quartim, Eduardo Vinícius Ferreira, Elaine Vieira Ferreira, Felipe Cronato, Flávia Meira Marques, Franciele Vieira, Gilene Barreto, Heloísa Mendonça, Jaqueline Conte, João Eudeu de Araújo, Jorge Machado, Juliana Dúlios, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Lucas Vieira, Luiz Fernando Garcia, Márcio Oliveira Salgues de Vasconcelos, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marilu Lourenço Rosas, Matheus Trim, Matheus Simon Bru, Mônica Tocárnia, Olivia Veronese, Roberto Hiromi Sonoda, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Cibusca Valente, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Tassiane Bosch Ledesma, Zenilda Ribeiro da Silva. A gente deixa os erros também junto pra você perceber que a gente fala o nome deles todo episódio, né? Ao vivo. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Também, se você quer ser um apoiador, é em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. E falar também que faça como o Roberto Hiromi Sonoda, ele começou pelo Apoia e ele migrou pro Pix, né? Até mandar um abraço especial pra ele, que ouve a gente há bastante tempo e se tornou um grande apoiador também do Leitura. E se você quiser migrar da plataforma do Apoia pro Pix, também é possível fazer isso. Você pode programar os Pix, fica a seu critério. Isso. O importante é estar conosco. A gente fala que é melhor pelo Pix, porque daí não fica taxa pra plataforma, né? Fica ali apenas pela transação do Pix. Então, pra nós é melhor, mas de qualquer forma que ache mais prático nos apoiar, seja bem-vindo. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.